Gente, olha só, nem tudo são flores. Dom João VI adorava o nosso país, né? Lembrando, eu estou mencionando país, mas até então colônia, reino, né? Agora o nosso reino, Reino Unido, ele já tinha elevado a categoria de reino. Reino Unido, Brasil, Reino Unido de Portugal e Algarves. Algarves hoje está localizado em Portugal, era um reino também que foi, né, foi elevado até então a categoria e uniu-se ao Brasil com esse nome. Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. Então ele gostava muito, mas ele já estava enfrentando alguns problemas. Nós vimos a insurreição pernambucana, e aí vai ter uma Revolução Liberal do Porto. O que foi isso, essa Revolução Liberal do Porto? Na cidade do Porto, em Portugal, no ano de 1820, iniciou-se uma revolta. Essa revolta ela exigia o retorno da família real, né, e do rei para Portugal. E aí, por quê? O que eles diziam? Qual que era o principal questionamento deles? Por que dessa revolução, né? Eles pretendiam recolonizar o nosso país, ou seja, o Brasil, com a chegada de Dom João VI, nós vimos que se transformou, né? Se transformou para melhor, as coisas se tornaram melhores para as pessoas que aqui então viviam, e aí eles pretendiam, portanto, recolonizar o nosso país. Seria um atraso, o país voltar a ser colônia, né? O reino voltar a ser colônia de Portugal, seria um grande atraso, mas é isso que eles desejavam. Desejavam também a retomada do pacto colonial, uma vez que eles estavam perdendo dinheiro, porque eles vendiam seus produtos antes, quando existia o pacto, um preço muito alto, estavam perdendo dinheiro, então eles queriam retomar o pacto colonial. Outra coisa, eles desejavam com essa revolução, né, um dos desejos era o fechamento de órgãos sediados aqui no Brasil. Eles queriam retornar esses órgãos lá para Portugal, né? Dom João VI trouxe muita gente junto com ele, né, burocracia. Então os portugueses ficaram insatisfeitos com as 7 fatores, inclusive essa situação. Parte da elite colonial vai se unir a Dom Pedro defendendo a independência. Dom Pedro, né, então sucessor do trono, filho de Dom João. Dom João vai embora, atende então os revolucionários de Porto, né, essa revolução do Porto, ele atende o desejo deles, temendo um ataque, né, pelos portugueses no reino brasileiro, e aí ele retorna pensando no próprio bem-estar, no próprio, né, alegou também no bem-estar dos colonos, ele retorna para Portugal. E aí ele deixa aqui o seu filho Dom Pedro, que vai depois, né, ser chamado de Dom Pedro I. E ele diz, olha, eu vou ficar reinando lá em Portugal e você vai reger o Brasil, né, vai ser o príncipe regente. Ele deixa essa função. E aí a elite colonial começa a falar, olha, Dom Pedro, já que seu pai vai embora, vamos estudar aí, separar de Portugal. Seria uma traição Dom Pedro fazer isso com o pai. Então, no primeiro momento, Dom Pedro não faz isso. Ele fica reinando, mesmo à distância, né, atendendo então os ditames, as reivindicações do pai. Por exemplo, ele já estava sofrendo pressão para acabar, inclusive dos britânicos, para acabar com a escravidão no reino. Ele também estava sofrendo pressão dos indígenas, que foi a primeira mão de obra utilizada, e eles eram colocados à margem da sociedade. Dom Pedro também sofreu um monte de pressão, né, ele foi muito pressionado, assim como o pai. Aí olha só, a independência do Brasil, ela vai acontecer, nós sabemos disso, desencadeada pelo projeto recolonizador. Então o que vai desencadear? Esse desejo de recolonizar o Brasil. Qual foi a saída? A elite disse, não, nós temos, né, perdão gente, minha canetinha até voou aqui de tão empolgado que eu fiquei. Aí eles falaram, não, nós temos que tornar o nosso país independente, separar, né, o Brasil tornar-se um país, separar-se de Portugal, ter leis próprias, né, ter uma política própria, econômica, social. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, ficou marcado na história como algo muito conhecido, que é o Dia do Fico. Dom Pedro I proclamou a seguinte frase. Ele disse o seguinte, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Por isso, esse dia é conhecido como Dia do Fico. Então ele ficou, porque, olha só, para recolonizar,
Qual que era o desejo, então, dos portugueses? Que todos, não só Dom João VI, retornasse para Portugal. Dom João VI já estava lá. Eles queriam que todos da família real fossem para lá e aí o Brasil voltasse a ser colônia, porque era rentável, né? Era uma colônia de exploração. E aí Dom Pedro disse, não, eu vou ficar. Vou me desgastar com meu pai, mas eu vou ficar. Dom Pedro amava o Brasil, por isso ele decidiu também. Uma das decisões foi essa questão de amar o Brasil, por isso ele ficou aqui. Está aí a imagem de Dom Pedro, ó, responsável pela independência do nosso país, a separação, então, do nosso país em relação a Portugal. Então, isso vai acontecer no dia 7 de setembro de 1822, a proclamação de independência do Brasil, portanto, a separação definitiva de Portugal. A escravidão foi mantida para preservar o interesse da elite nacional e a escravidão no nosso país vai demorar muito tempo para ocorrer a abolição, só em 1888. Foi um dos problemas que Dom Pedro encontrou, né, e ele conseguiu aí ganhar as graças da população por um momento do povo, porque ele conseguiu separar, né, tornar o Brasil independente de Portugal, mas ele manteve a escravidão, algo muito criticado, mas que a elite que o apoiou desejava que continuasse, porque a mão de obra era barata, portanto, era interessante para a elite. Correto? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês.